Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranja e esse é mais um episódio do Oitava Cast. Você já se inscreveu no canal do Oitava? Se você não se inscreveu, já se inscreve agora, não perde a oportunidade, não. Já clica no curtir aí, você já viu o nome da nossa convidada, provavelmente você já acompanha nas redes sociais, então já curte aí e, claro, já compartilha também para que mais pessoas possam acompanhar o nosso Oitava Cast. Siga o Oitava nas redes sociais, @Oitava Igreja. Vamos conhecer a nossa convidada? Roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje, ela tem 22 anos, é casada há 4 anos e já é mãe, também influenciadora digital. Seja bem-vinda, Ana Vitória. Obrigada, Glauber. Estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela sua presença e vamos contar essa história que já tem, mesmo nova, já tem tanta coisa, né, acontecendo. Muita coisa. Me conta um pouquinho, então, da sua família. Olha, eu nasci num lar cristão, Glauber. Sou filha da Poliana e do Leonardo. E nasci na Oitava. Fui batizada aqui quando eu tinha, eu acho que 3 meses. Tem até meu vestidinho que minha filha usou também. Ah, guardou aí pra usar. Isso. E cresci num lar onde, assim, a presença do Senhor era tão palpável. A gente fazia sempre culto doméstico. Em um lar onde eu lembro que minhas amigas iam e não viam pais brigando. Era um lar, assim, que refletia o céu mesmo. Mas eu sempre fui aquela filha mais desafiadora, sabe, Glauber? A que deu um pouco mais de trabalho. Que deu um pouco mais. Meu pai brinca que 99% dos coros foram meus. Então... Por mais que eu cresci num lar cristão, Glauber, eu fui com meus 15 anos ter meu encontro com o Senhor. Então, aí na minha infância, eu vinha na igreja, participava de tudo da Oitava, eu tava em todos os Acampa Kids, Acampa Dentro, era que levava a bolsa com mais bala pra dividir. Mas eu ainda não tinha tido o meu encontro com o Senhor. Era aquela fé dos meus pais, sabe? Eu até tinha muito conhecimento da Bíblia, né? Porque minha mãe sempre lê a Bíblia pra gente, mas eu não tinha tido o meu encontro com Deus. Então, durante esses 15 anos, eu dei um pouco de trabalho pros meus pais, porque eu vinha pra igreja, mas também queria ir nas festas das minhas amigas da escola, as conversas que eu via dentro de casa, na escola, né? As influências, né, Glauber? Como é que as amizades influenciam? Não eram as mesmas conversas. Então, eu passei 15 anos da minha vida em cima do muro, né? Que é o que a gente fala na igreja. É aquela coisa que você se identifica como cristão, mas ao mesmo tempo tá vivendo uma vida que não... Tranquilo, assim. Muitos já passaram por isso, essa questão da identidade. E como que foi... sua mãe é a nossa convidada do episódio anterior. Se você não viu, depois que acabar esse episódio, você volta e assiste o episódio anterior. E aí, você então é a mais velha, com 2 irmãos. E como que é ter irmãos assim, e sendo, como você mesma disse, a mais desafiadora? Era muito bom. Meus irmãos eram muito bonzinhos. Tudo que minha mãe e meu pai falavam, eles aceitavam, não ficavam questionando. E eu era aquela pessoa que me falava, Ana Vitória, não pode. Eu, por que não pode? Como assim? E eu vejo que essa personalidade de questionar estava sendo usada de um jeito ruim. Mas era já característica que o Senhor tinha colocado em mim para eu ser corajosa, para eu ter coragem, depois que eu converti, para eu poder não ter vergonha de evangelizar na escola, na faculdade que eu estudei. Então, durante esse período, né, até os meus 15 anos, eu dei um trabalho para meus pais, mas sempre fui uma irmã, assim, né, que fui muito amiga dos meus irmãos, nós somos muito próximos, eu e meu irmão, eu sou 1 ano e 11 meses, mais velha que ele, eu e minha irmã 5 anos, mas que hoje em dia acaba que... A diferença é curta, né? Nem faz tanta diferença, mas por mais que eu fui essa filha desafiadora, eu sempre fui muito próxima dos meus pais. Então, né, eu falo que foi o Senhor me protegendo. Às vezes eu tava em ambientes que eu vejo e falo assim, Senhor... Como é que eu fui parar ali? Mas o Senhor sempre me protegendo. E eu falo que o Senhor revela, né, as coisas pros pais. Eu lembro que eu fazia, às vezes, uma coisa de errado e minha mãe acordava no dia seguinte, dá seu celular agora. Nossa. Aí eu, como assim? Ela, não, o Senhor me revelou. Então, Deus cuidou de mim até nisso, de mostrar pra minha mãe amizades que eu tinha, que às vezes não estavam me levando pra perto do Senhor. O Senhor revelava a ela. E até hoje eu falo assim, mãe, quem que era a pessoa que te contou? Ela, não, foi o Senhor. Então, a boa mão do Senhor tava ali conduzindo e me guardando, sabe? E eu lembro que quando eu fiz 15 anos, Glauber, eu ia para muito congresso com minha mãe, acompanhava ela nos congressos da Lagoinha, da Oitava. E eu ia e falava assim, Senhor, eu quero chorar, eu quero sentir a tua presença, mas não acontecia nada.
E eu falava assim, deve ser eu. Deve ser que, às vezes, Deus não me escolheu, né? Eu acho que não mexe comigo, mas eu falava, gente, eu queria poder... Eu até ia, às vezes, num congresso, eu arrepiava, chorava, eu falava, é isso que significa ter Jesus, é sentimento, é emoção. E eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma coisa errada com meus pais. Eu saí de casa, Glauber, de madrugada. Saí. Mesmo, mala e cuia. Pra encontrar com... Não, saí assim não. Tá. Saí pra uma festa. E aí, a minha mãe descobriu. Nesse dia, ela pegou meu telefone. E no dia seguinte, eu acordei. E tava diferente o clima da minha casa. E... Porque meus pais sempre brigaram muito comigo. Só que nesse dia, meus pais... Em vez de gritar comigo, qualquer coisa, meus pais esperaram uma semana pra ter a conversa comigo. E isso mexeu, porque meu pai estava em Brasília viajando, e isso mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, me deu um sentimento assim, de que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Eu não quero mais viver assim, porque sempre que eu tentava, pela força do meu próprio braço, ser uma filha boa, ter um relacionamento com Deus, eu não sentia nada mudava na minha vida. E as minhas amizades que eu tinha na escola, todo mundo também vivendo uma vida distante do Senhor. E aí... Eu não tinha muitas amizades cristãs, porque a gente morava longe da 8ª sede. E a 8ª Nova Lima, que tinha começado quando eu tinha 12 anos, não tinha jovens. Tinha poucas crianças, mas adolescentes não tinham. Então, eu não tinha uma amizade cristã boa. E aí, eu lembro que nesse dia, no meu quarto, eu falei, Senhor, muda minha história. E eu lembro que nesse dia eu não chorei. Não teve nada de emoção, que era o que eu achava que precisava de ter, né? Pra poder ter um encontro com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, muda minha história, muda minha vida. E aí, a partir desse dia, que foi em junho, quando eu tinha 15 anos, o Senhor foi mudando a minha história. E foi, né, a gente fala lá em casa que o meu avô teve uma conversão avassaladora, que mudou da água pro vinho. E comigo foi o Senhor me tratando de pouco a pouco, mudando o meu caráter, minha forma de falar. E nesse dia que eu me converti, logo depois, o Senhor foi tirando todas as amizades da minha vida. E foi um período, assim, difícil pra mim, porque eu uma adolescente, né? E perdendo todas as amizades, você meio que não se reconhece mais ali, né? E eu era tão, assim, dependente de amizade, que eu lembro que todo final de semana eu tinha que ter uma amiga lá em casa. Eu tinha que estar com gente, e o Senhor foi tirando da minha vida. As coisas que eu falava não faziam mais sentido. Na escola também eu não me identificava muito com as pessoas. E foi quando surgiu um desejo no meu coração muito grande de fazer um intercâmbio, de morar fora. Eu sempre fui muito corajosa e aí eu comecei a pesquisar na internet. Falei, não preciso de ajuda de ninguém, eu vou olhar aqui, vai dar tudo certo. Minha mãe e meu pai nem precisam de me levar, né? Tá tranquilo. Eu achava que ia Dou ser... conta. Eu achava, né? Achava que dava conta. E aí eu cheguei pros meus pais e eu falei, mamãe, eu quero muito... morar fora. Meu pai tinha morado fora por 9 anos e eu acho que minha personalidade é muito parecida com a do meu pai, de falar, de ser corajosa. E aí eu falei, não, então meu pai foi, então eu tenho que ir também. E nessa época eu queria ser política, Glauber, você acredita? Então você já era meu sonho ser presidente, Glauber. Uai, quem sabe um dia? Acho que não. Só se o senhor chamar, né, Glauber? Vamos ver, tem tempo. Mas tem tempo. E aí eu comecei a pesquisar, só que os lugares que eu pesquisava, os meus pais não... Eu tava recém-convertindo, também eles olhavam assim, na Vitória, Nova York, lugar totalmente liberal, né, assim. Claro que não. Vamos orar que o Senhor vai falar o nosso coração e trazer paz. E aí a gente orando, nisso eu já tinha passado 1 ano, fiz 16 anos, eu falei, gente, eu quero muito, é agora. E eu estudava numa escola bilíngue, então, assim, eu já falava inglês, então eu adorava os Estados Unidos, era meu sonho pra lá. E aí, quando eu fiz 16 anos, a minha mãe falou assim, vamos orar, Ana Vitória, porque se for da vontade do Senhor, Ele vai abrir a porta. E ela ligou para uma amiga dela, que era Ana Paula Valadão, na época, que ela estava morando nos Estados Unidos, e falou, Ana, você conhece alguma família de missionários, de pastores, que receberiam a Ana Vitória para morar aí por 6 meses, por um tempo? E aí ela falou, Poliana, me dá um tempinho que eu te retorno. Glauber, não passou nem, eu acho que 15 minutos. Ela retornou minha mãe, falando que a Trina, filha da Dev Tyrus, do Experiência do Lar, queria me receber e que eu podia já ir em agosto, que é quando começa o ano letivo nos Estados Unidos. Isso foi, tipo assim, no meio do ano? Isso foi no início do ano. Ah, no início do ano. Então era 6 meses em fevereiro, assim, isso. E aí, ela falou, Ana Vitória, olha que bênção. E eu já tinha conhecido a Trina, porque, como minha mãe falou, né, no episódio anterior, a Dev foi na casa da minha mãe para um jantar. E elas ficaram grandes amigas e... Depois de 2 anos, a Dev voltou pro Brasil e ficou hospedada na casa da minha mãe. E a Trina veio junto com ela, que é a filha dela.
E aí, nessa época, eu tinha 13 anos, Glauber. Então, foi 3 anos antes de eu mudar pra casa dela. Eu conheci a Trina, mas assim, brevemente. E aí, com 16 anos, que a Trina quis me receber lá. E aí, Glauber, só um parêntese pra gente ver os frutos, né, da hospitalidade. A minha mãe um dia recebeu a Dev na casa dela por 2 noites. E depois de 3 anos, a Trina me recebeu pra morar lá por mais de 1 ano. A gente não imagina, né, os frutos das portas que a gente abre, das conexões do Senhor. Então, foi algo, assim, muito maravilhoso, essa porta que o Senhor abriu, através de um convite que um dia a minha mãe fez para a mãe dela, para ficar hospedada na casa dela. E isso me lembra muito uma fala que minha avó tinha, que era das bênçãos que, às vezes, os filhos e os netos colhem daquilo que a gente planta, né? Então, eu, até hoje, eu comento, às vezes, com os meus pais, ou mesmo com os meus filhos, ainda com pouca compreensão por causa da idade, que eu colho bênçãos que foram oradas e plantadas pelos meus avós. Isso é uma então, bênção. eu enxergo da mesma forma. Eu acho que eu não tô colhendo uma fruta, né? É um pomar inteiro, Glauber. Porque, né, igual minha mãe já falou aqui, que por parte da mãe, da minha avó, eu sou a 7ª geração de cristão. Então, assim, é uma bênção mesmo, é um legado, uma geração que o meu maior sonho é poder passar isso pros meus filhos também. Bênção. E, então, eu fui pros Estados Unidos, muita coragem, com minha mala. Eu lembro que eu fui para uma escola que era uma escola bem tradicional, tinha que usar gravata, era tudo, muita prova. E era uma escola cristã. E em qual região? Em Dallas, no Texas. Isso. E quando eu cheguei nessa escola, era uma escola muito pequena, e eles já tinham os grupinhos deles ali. Eu lembro que eu fiz uma amizade, que ela era latina, mas foi um tempo da minha vida do Senhor forjando meu caráter nele. Foi um tempo que eu passei muito tempo sozinha. Não tinha muita amiga. Tinha essa uma amiga, mas também, assim, ela também era muito amada na escola. Porque a minha escola não tinha esse negócio de brasileiro, né? É uma região gringo. Que não tem tantos brasileiros, não era muito comum. Então, eu era meio que um alienígena, assim, né? Tipo, elas falavam pra mim, na Vitória, você é do Brasil, aquele país tão maravilhoso, o que você tá fazendo aqui? Né? Então, foi um tempo do Senhor ali forjando meu caráter. Eu lembro que sábado, sexta, eu ficava assim, o que eu vou fazer? Não tinha nada pra eu fazer. E eu morava na casa da Trina, e ela já era mais velha, a Trina tem 15 netos. Nossa. Então, assim, final de semana ela ia ficar com os netos, e eu ficava muito sozinha, mas foi um tempo maravilhoso do Senhor, pra eu entender quem eu sou nele, pra eu poder ler a Bíblia. E foi o tempo, assim, que a gente fala, né, que a gente devora a Bíblia. Então, foi um tempo do Senhor maravilhoso na minha vida. E pegou justamente essa fase que você citou dessa conversão, né? Isso. Que foi esse momento de você construir uma nova identidade e tudo mais. Exatamente. E aí você foi fazer um intercâmbio só da escola mesmo, do ensino assim. médio. Eu tava no 2º ano de ensino médio na época. E aí foi quando eu conheci meu marido, Glauber. Eu tava morando em Dallas, no Texas. E antes de eu ir mudar pra lá, eu passei com meus pais um tempo em Orlando, na Flórida. E aí meus pais estavam caminhando na rua. Era o meu último dia de viagem. No dia seguinte eu já ia pra Dallas. Meus pais viram um casal de brasileiro. E esse casal de brasileiro, quando vê brasileiro nos Estados Unidos, Glauber, é aquela festa, reconhece, né? lógico. Nossa, e esse casal era nordestino. E nordestino, pensa num povo legal, que você quer estar por perto. E começaram a conversar com meus pais, eles eram cristãos também. Meu pai chamou eles para um churrasco. Nesse mesmo dia, isso era umas 11 da manhã, Glauber. Meu pai falou assim, vamos lá em casa hoje para um churrasco? Olha aí, que beleza. Aí minha mãe olhou para ele assim, churrasco? Que churrasco, meu bem? Não tem da nada. onde? É onde? Aí lá em casa. Vamos! Aí minha mãe, o churrasco hoje. Minha mãe chegou lá em casa rápido, assim, na Vitória, vamos me ajudar aqui a arrumar as coisas, que tá vindo um casal para um churrasco. E eu fui ajudando minha mãe. E aí ela falou assim, minha filha, fica perto da porta, porque eu preciso tomar um banho e você recebe esse casal. E aí a campainha tocou, Glauber. Eu abri a porta. Esse casal, essa mulher olhou pra mim e falou assim, oxi, não falou nem oi. Que galega linda, vai casar com meu filho. E aí eu olhei pra ela, assim, Glauber, assim, que mulher louca, né, Glauber? Acabou de me ver, não sabe nada da minha vida. Não sabe nada. Eu falei assim, o filho deve ser horroroso. Porque essas mães que ficam empurrando o filho, né? O filho, às vezes, todo esquisito. Eu só fiquei olhando assim, Ela, não, vou ligar pra ele agora por FaceTime, porque você vai ser minha nora. E aí, ele tava lá? Ele tava... O Caio, ele fez 1 ano de seminário no Palavra da Vida, em Orlando. E ele tava trabalhando de monitor no acampamento, no verão. Então, ele tava indo e voltando, ele tava de carro, voltando com o irmão dele. E ela ligou pra ele por FaceTime. E falou, Caio,
nego lindo, olha aqui sua esposa. E me mostrou ele. Aí eu vi que ele era bonito, Glauber. Aí você Aí eu já pode gostei, vir, seja bem-vindo. E aí eu, oi. Aí ela, não, Caio, volte agora, porque sua esposa vai embora amanhã. Aí eu fiquei assustada, assim, nunca tinha visto, eu nunca convivi com o nordestino, Glauber. Hoje em dia eu acho que eu vou virar mainha agora também. Então foi muito engraçado. E ele voltou, a gente se conheceu. Tudo nesse churrasco. Tudo nesse churrasco. Bom, só que foi um encontro, assim, muito engraçado, porque ele chegou, e aí a mãe dele, muito engraçada, minha sogra é uma bênção. É uma mãe, assim, pra mim mesma. E aí ela falou assim, vamos fazer uma roda de oração, porque esse casamento sai hoje. Brincando, assim. O meu pai não sabia se ele ria, se ele chorava. O meu avô e minha avó que estavam presentes me olhando, assim, assustados, sabe? Papo estranho, né? De um churrasco começa a sair uma história de casamento. Mas, assim, a gente rindo. E nesse dia ele nem olhou muito pra mim, porque a gente não tinha como conversar. E aí, no dia seguinte, fui embora pra Dallas. Só que ele pegou o meu Instagram com uns amigos nossos que estavam lá. E me mandou uma mensagem, falando assim, Ana Vitória, amanhã você tá aqui? Aí eu falei, não, tô indo embora. Aí ele, se Deus quiser, a gente conversa no futuro. Então eu amei. Beleza. Mais nada, Glauber. E quando eu fui pro meu intercâmbio, meu pai sempre falou comigo assim, Ana Vitória, você vai, mas não é pra você namorar. Era pra você estudar, focar nos seus estudos. E quando eu tinha 13 anos, Glauber, eu fiz uma carta com as características do meu marido. Igual a minha mãe, né, ela conta que ela sempre quis casar. Eu também cresci num lar onde o casamento dos meus pais era um casamento, assim, que a gente via, a gente queria casar também. E eu falava, gente, eu quero isso pra mim também. Então, com 13 anos, eu ainda não tinha tido meu encontro com o Senhor, mas os princípios bíblicos, né, que meus pais ensinaram em casa, já estavam ali, né? Eu gosto muito de falar pros pais, né, que às vezes tem filhos também desafiadores, que dão um pouco de trabalho em casa, que a semente que eles estão plantando, um dia vai colher. Nem que os pais não vejam esses frutos, né, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Né? Então, meus pais sempre me ensinaram isso e... Então, com 13 anos, eu fiz essa cartinha ao Senhor com as características do meu marido. E uma das características era que eu queria um brasileiro que morava nos Estados Unidos. Eu acho que eu me inspirei muito no meu pai, né? Filhas, né? Fazem muito isso. E eu coloquei assim no meio, eu quero que seja um filho do meio. Por quê? Porque na minha cabeça, Glauber, o filho mais velho era aquele filho, assim, muito mandão, eu sou a filha mais velha, né? O espelho. Não é, que é mais difícil. E o filho mais novo, geralmente, é muito aquele preferido dos pais. Eu falei, não, eu quero o filho do meio, que é mais tranquilo com a vida. E aí, quando eu conheci o Caio, ele era filho do meio. Brasileiro que morava nos Estados Unidos. Então, aquilo chamou um pouco minha atenção, mas eu também não estava muito... Meu foco não estava sendo esse. Eu queria muito meu intercâmbio. E aí, fui pro meu intercâmbio, ele me mandou mensagem, mas não deu nada. Depois de um mês, ele me mandou uma mensagem de novo, falando que tinha um amigo em Dallas, que estava no Cristo para as Nações, que é um seminário, o CFNAI, né? Sim. Lá em Dallas, ele ia visitar esse amigo dele. E que se eu estivesse lá, ele queria encontrar comigo. Aqueles encontros que provavelmente ele planejou bem essa visita do amigo dele, né? Nem viu o amigo, Glauber. Não, o amigo foi só uma desculpinha. E aí... Foi muito maravilhoso porque durante a minha vida, durante meus 15 anos, com meus pais, eu sempre menti muito para os meus pais. Tudo era muito escondido. E quando eu converti, eu fiz um compromisso com o Senhor que eu ia viver na luz. E aí, quando o Caio falou que queria me ver, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe e contar pra ela. Eu falei, mamãe, sabe aquele menino? Né, ele tá querendo me ver, ele pode? Minha mãe falou, uai, minha filha, como assim vai te ver? Aí eu expliquei, o Caio foi me ver, então tudo foi muito na luz, sabe? Tudo foi uma coisa muito natural. E o Caio foi me visitar o amigo, né, Glauber? O amigo. E ele chegou numa sexta-feira e ele foi embora no domingo de manhã, então foi uma coisa muito rápida, assim, a gente só passou o sábado juntos. E aí, nesse sábado, a gente saiu de galera, né? Eu tinha 16 anos, então a gente nunca saiu. E qual a idade dele? O Caio tinha 20 na época, ele é 4 anos mais velho que eu. E aí, a gente foi pra uma... Lá nos Estados Unidos tem muitas essas feiras countries, assim, que tem roda gigante, tipo um Parque Guanabara de Dallas, um pouco melhorado. Um pouquinho diferente. Um pouquinho melhorado. E aí, a gente saiu junto com 2 amigos, esse amigo dele, que foi visitar, um primo dele que foi junto com ele. E eu levei junto comigo a sobrinha da Adrina, do meu intercâmbio. Então, nós fomos nós 5 pra esse parque. E aí, à noite, a gente tava ainda nesse parque.
a gente conversando e tudo, o Caio falou comigo que não queria se relacionar com ninguém que não fosse a futura esposa dele. Só que a gente já tava conversando pelo WhatsApp, aí ficamos quase um mês conversando, então a gente já tava próximo, já tinha surgido um sentimento. E aí, nessa noite, ele tirou uma rosa dourada que ele tinha comprado 7 anos antes disso, então quando ele tinha 13 anos, pra dar pra futura esposa dele. Nó. E ele me deu a rosa, Glauber. E aí eu já fiquei assim, gente... Aí eu falei, não, você tem que ligar pro meu pai, tem que conversar, né? Não é assim lá. Não é assim, não, calma. E aí ele voltou pra Orlando e queria vir pro Brasil me pedir namoro pros meus pais. Os pais dele, não, meu filho, é caro demais, é mais, se for pra levar um pé na bunda, é mais fácil ser por telefone. Não, né? Aí ele ligou pro meu pai e aí a gente começou a namorar. E foi um namoro à distância, né? Eu morava em Dallas, no Texas, e o Caio em Orlando. Um namoro bem supervisionado, né? Quando a gente começou a namorar, meu pai criou um grupo no WhatsApp, Glauber, com as regras do namoro. Olha. Aí tinha lá, não pode conversar depois de 10 horas da noite, não vão ficar visitando muito. Mas foi o cuidado do Senhor. Com certeza. Com a gente, né? Namoro, cristão, jovem. Você também nova ainda, né? Então, assim, a importância de ter um namoro com os pais supervisionando. Na época eu achava ruim, mas hoje eu falo assim, gente, tinha que até supervisionar mais, né? Dava pra ser pior. Mas foi maravilhoso. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu casei no mesmo dia que eu formei no ensino médio. Eu nem fui na minha formatura, eu casei aqui na pandemia. Aqui no Brasil, na pandemia. Isso, 2021, 24 de abril de 2021. Que legal. E aí, então, na verdade, então o período de namoro de vocês foi praticamente toda a distância? Toda a distância. E aí vocês voltaram pro Brasil antes, no meio da pandemia? Em que momento que foi? Foi assim, eu fiquei na casa da Trina por 10 meses, aí a pandemia veio. E aí a minha escola fechou do ensino médio. Então, como eu tinha visto de estudante, não tinha por que eu permanecer ali se eu ia fazer aula online, né? E aí eu voltei pro Brasil, mas a família do Caio toda mora nos Estados Unidos. Então, o Caio estava na faculdade lá também, então ele ficou. Eu voltei pro Brasil e eu não tinha... Meu namoro com o Caio, eu não podia visitar ele. Sempre ele que me visitava. Então, a gente ficou aí uns 4 meses sem se ver por causa da pandemia, mas, né, não era... Já tinha WhatsApp, FaceTime. Eu lembro que a gente fazia jantar junto com o FaceTime. Conversando um com o outro, né? Então, a gente ficou separado esses 4 meses. Ele veio me visitar. No meio da pandemia, me pediu em casamento. E foi um choque, assim, pra muita gente, porque eu fiquei noiva quando eu tinha 17 anos, Glauber. Mas foi o Senhor mesmo. Todo mundo me pergunta, né, Ana Vitória, como é que seus pais deixaram você casar? Coisa de louco. E meus pais falam que o Senhor trouxe uma paz que só o Senhor pode dar. E nessa cartinha, Glauber, eu te coloquei também que meu sonho era casar com 18 anos. Olha aí. Olha isso. Eu falo, né, que o Senhor não tinha obrigação nenhuma. Não tem obrigação de realizar nossos sonhos. Mas Ele se agradou com o meu desejo e quis realizar. Então, foi algo, assim, muito de Deus. Foi uma bênção do Senhor na minha vida. Eu casar com 18 anos. E quando eu fiquei noiva com 17 anos, foi mais um divisor de águas na minha vida, porque o Senhor tirou ainda mais amizades da minha vida. Então, foi sempre o Senhor me mostrando que eu não precisava de ter amigo, eu precisava do Senhor. Então, foi o Senhor me ensinando a depender dele 100% mesmo. E como que é essa questão do casamento tão novo? Mesmo ele sendo 4 anos, né? Então, casou com 22, mas com 22 ainda novo, você fazendo 18 anos, como que foi esses ajustes, assim? Eu fico vendo, Glauber, assim, que o tanto que a gente é imaturo, né? Eu fico assim, meu Deus, eu era uma criança ali entrando no casamento, mas o Senhor foi me preparando desde, né? Quando eu fui pro meu intercâmbio, que eu fiz a Experiência do Lar na casa da Trina, do Experiência do Lar. Então, ela me ensinou tanta coisa de como cuidar de um lar, com minha mãe. O Caio também, ele estava ali terminando a faculdade, então foi um tempo muito bom pra gente, de amadurecimento junto, de crescer no Senhor. Então, eu falo que só poderia ter sido o Senhor mesmo, porque aos olhos humanos... Ninguém estava pronto para casar, não. Mas o Senhor conduziu. E eu vejo a importância, Glauber, de ter pais também que apoiam os filhos a casar cedo. Hoje em dia, a gente vê tanto pai falando, não, foca na sua carreira. Cresce outras coisas. Casamento ali... Fala o inverso, né? Na verdade, não... Tenta mais isso, mais aquilo. Meu pai mesmo, ele me falava assim, antes de casar, olha... Você precisa do básico, é basicamente assim, você precisa ter como se sustentar e um lugar para dormir. Mas se vai ser no chão, se vai ser no colchão, se vai ser na cama,
Isso aí, você vai construindo. Construir A junto, vida né, Glauber? é construir junto. O casamento é construir junto. Então, ele me falava isso e casei novo também. E é uma bênção. Então, eu vejo uma geração hoje em dia que está se preocupando tanto em ter tanta coisa antes de casar, tem que ter minha casa própria. Tem que ter 2 carros, tem que ter não sei o quê. Sendo que é tão maravilhoso você construir junto. E até os perrengues que a gente passa nessa vida de recém-casado, como é gostoso a gente olhar pra trás e ver tudo que a gente passou, né? Então, assim, eu vejo que a gente passava o dia inteiro fora de casa, eu fazia marmita pro mês, Glauber, porque não tinha... A gente morava numa cidade muito pequena. Quando eu casei, eu me mudei pra Virgínia. Eu me mudei para uma universidade cristã que chama Liberty University. É uma faculdade cristã maravilhosa. O Caio estava terminando a faculdade nessa época e a gente passava o dia inteiro fora. O Caio, nessa época, conseguia um trabalho à tarde na Kia de carro. Então, a gente ficava o dia inteiro fora de casa. Então, eu vejo assim, gente, eu lembro de eu indo no supermercado... E eu ia em 3 supermercados, porque um era mais barato para comprar o ovo, o outro era mais barato para comprar a carne moída e o outro o leite era mais barato. Então, assim, eu falava, gente, você vê, né? Quem quer dá um jeito, Glauber. Dá um jeito. Então, foi um tempo muito maravilhoso do Senhor na nossa vida. Que bom. E aí, então, começou o casamento nova, essas experiências, esses ajustes... E aí agora também maternidade nova também. Isso. Como que é isso? Foi planejado, não foi? Glauber, eu sempre quis casar nova, ser mãe nova. Eu amo ter família, ficar em casa com minha família. Não tem nada que preenche mais meu coração do que isso. Então, quando a gente fez 2 anos de casado, eu queria muito ter um neném. E nessa época a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos para o Brasil. Em 2023. 2023, isso. A gente tinha acabado de voltar pro Brasil. E eu falei assim, não, agora eu tô mais perto dos meus pais, né? Quando a gente... Ainda mais a mulher, eu acho, quando vai engravidar, o apoio da família é muito, muito bom, né? Eu queria que meus pais estivessem presentes no nascimento. E aí, eu queria engravidar e não engravidava. Não engravidava e a gente não pensa que uma pessoa jovem vai ter dificuldade, né? De engravidar. Fui fazer alguns exames, descobri que tinha endometriose e ovário policístico. Né? Então, a endometriose é uma doença autoimune inflamatória. E aí foi quando eu já tinha começado a minha vida a ter hábitos mais saudáveis. Mas aí foi quando girou uma chavinha na minha cabeça que eu comecei ainda mais de cuidar do meu corpo, de me alimentar bem. Comecei a fazer nutrição de faculdade. E foi um período, assim, difícil na minha vida. Demorei 2 anos para engravidar, Glauber. E foi um período de espera no Senhor, muito grande, assim, profundo, mas também um período de cuidado do Senhor, de eu entender que não é no meu tempo, é no tempo dele. E o homem pode fazer planos, mas quem manda filho é o Senhor, quem é o dono da vida é o Senhor. Amém. E é uma coisa que eu falo muito com as meninas, assim, que eu converso, assim, da igreja, que elas ficam, assim, já chegam conversando comigo, não, porque meu sonho é ter 3 filhos, 2 mulheres, 1 homem, eu quero casar com 22 anos, vou formar, eu quero morar naquele prédio. A gente faz tanto plano, né, Glauber? Mas a gente esquece de consultar o Senhor. A gente esquece de sonhar os sonhos que o Senhor tem pra gente. De sequer perguntar, Senhor, isso que eu tô sonhando, agrada o seu coração? Então, foi um período do Senhor que o Senhor me ensinou isso. Antes da gente falar, né? Não, eu quero ter 4 filhos. Não, quantos filhos que o Senhor quer que eu tenha? Né? Ah, não, eu quero ter 3 meninas. Gente, não é a gente que escolhe isso, não. É o Senhor que escolhe. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quem sou eu pra fazer esses planos? E nessa questão dessa gravidez, dessa tentativa, né? Mesmo nova e com esse diagnóstico, como que isso foi para você, assim, do ponto de vista da fé? Isso te abalou muito? Isso, do ponto de vista até psicológico, mental também, como que foi lidar com tudo isso? Olha, Glauber, eu sou uma pessoa, que queria estar no controle de tudo, sabe? Então, nesse período que eu não conseguia engravidar, eu me deparei por 4 meses com muita ansiedade, não conseguia dormir. E era algo que eu achava assim, não, isso aqui é só espiritual, né? Não tem que orar. Mas foi um período onde eu pude ser muito vulnerável, principalmente com a minha família. Porque eu não tinha falado com minha mãe ainda, um pouco antes disso, que eu estava tentando engravidar e que não conseguia. Então foi um tempo muito forte do Senhor, de eu ter a minha própria experiência com Deus.
de eu ver os milagres de Deus na minha vida. Não só um Deus de ouvir falar. Não só o Deus que fez um milagre na vida da minha mãe no câncer. Um Deus que... Meu marido teve meningite com 10 anos, ele morreu e ressuscitou, uma história linda também. Não só um Deus que operou um milagre na vida do meu marido, mas um Deus que vai operar um milagre na minha vida também, porque ele tem um poder, né, de fazer esse milagre. Amém. Então, foi um período muito, muito bom. E agora mãe, a Rafaela, para quem não conhece, pode acompanhar nas redes sociais da Ana Vitória também. E como que é ser mãe, nova e todos esses desafios? Ô, Glauber, eu amo ser mãe. Eu acho que hoje em dia a gente vê as pessoas falando, né? Nossa, não tá romantizando a maternidade. Eu romantizo mesmo. Eu amo ser mãe. Claro que tem seus perrengues, né? Às vezes a gente não dorme e tudo mais, filho doente. Mas, assim, eu amo. Nasci pra isso. Nossa, eu vejo ela, assim, é tudo que é muito melhor do que os meus maiores sonhos. E é o que eu falo muito pra essa nova geração, né? De sonhar em ter família, de sonhar em casar cedo, em ter filho. Claro que Deus tem um tempo pra cada um, mas de voltar a sonhar com casamentos, voltar a sonhar ter família. E, assim, ter filho é bom demais, Glauber. Se eu pudesse, assim, eu acho que vai um 7. Ó, 7? E o Caio? O Caio que é mais ainda. Que é mais que 7. O pastor Tiago da nossa igreja tem 4, né? Então, ele é a nossa inspiração, nossa referência. Tá certo. E sei que você também tem bastante conhecimento nessa área de nutrição, você posta bastante sobre alimentação saudável, parece que você tem um curso também na área. Fala um pouquinho sobre isso, como que isso chegou na sua vida e etc. Quando eu casei, Glauber, na pandemia, quando eu fiquei noiva, meu pai falou assim, minha filha, você vai casar, você tem que saber pelo menos fazer uma comida, né? Nem que seja uma carninha, um bife passado. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer aula de culinária, Glauber. Com a Tuxa, eu amo ela, foi um presente de Deus, porque ela teve um sonho comigo. Antes de eu surgir esse desejo de aprender a cozinhar, em que eu falava que ia casar, e nesse sonho, as pessoas riam de mim e falavam, ela não vai dar conta. E ela no sonho, né, ela me defendia e falava, ela dá conta sim. E ela me ligou e falou assim, Ana Vitória, eu vou te dar de presente a aula de culinária, porque você vai dar conta. Você vai ser uma esposa sábia, uma esposa que vai edificar o seu lar. E aí eu comecei a fazer aula com ela e amei. Só que a aula não era muito saudável, eu fazia tropeiro, né? Ah, mas essas aulas são maravilhosas. Foi bom demais, meu marido adora. E aí, assim que eu me casei e mudei para os Estados Unidos, lá tem essa cultura de muito fast food, né? Uma comida pesada. E aí eu comecei a cozinhar em casa e fazer muito marmita. Como eu falei, que a gente passava o dia inteiro fora de casa. E aí eu comecei a me apaixonar por cozinhar. Cuidar do meu lar, sabe? Eu amava ter uma coisa que era minha. E aí eu comecei a fazer muita marmita, cozinhar, e comecei a compartilhar nas redes sociais. Glauber, eu fazia uma terça-feira comum, assim, 10 quilos de carne moída. Meu Deus. Pensa. É muita coisa. Muita coisa. Meu marido comia demais. E, assim, magrinho, desse jeito. E aí, eu comecei a compartilhar nas redes sociais. E as pessoas começaram a gostar. Nessa época eu tinha 18 anos, então não é comum, né? A gente vê um menino de 18 anos fazendo aquele tanto de comida e coisas legume, coisa diferente. Comecei a compartilhar, eu comecei a gostar de compartilhar também. Eu sempre fui muito... Eu gostava de conversar, assim, faltava vergonha, né? Então, eu gostava de compartilhar. E aí, quando eu vim pro Brasil, nessa época eu cursava administração nos Estados Unidos. E, assim, não gostava do curso, não me identificava na área. E aí eu falei, gente, meu sonho é fazer nutrição. Comecei a estudar muito, seguir muitos médicos da área da medicina integrativa, que eu gosto muito. E aí comecei a pesquisar do curso de nutrição. E quando eu vim pro Brasil, eu não ia poder aproveitar o meu curso dos Estados Unidos. Então, já ia ter que começar ou o mesmo curso de novo, ou outro curso. E aí comecei a fazer nutrição e amei, amo, me formo esse ano, graças a Deus. E comecei a me apaixonar por esse mundo da alimentação saudável. E quando eu descobri a endometriose, eu mudei, já era uma pessoa saudável, mas mudei muito a minha alimentação também, diminuí o industrializado. E comecei a fazer receitas diferentes, principalmente doce, sem açúcar, usando adoçantes stevia, né, que são mais naturais, usando tâmara. E aí comecei a mudar a minha alimentação e apaixonei ainda mais por esse mundo, criando receitas. Abri minha marca de doces saudáveis, que chama Benina Sweets. Chama Benina porque Benina é o nome da minha bisavó. Olha, que legal. E ela era uma cozinheira, assim, de mão cheia. Mas não fazia coisa saudável, não. Era macarronada, frango. Mas são essas coisas que são gostosas. E aí, eu me inspirei nela, né? Que tudo que ela fazia era bom. Então, eu falei, meu doce saudável vai ser bom também. Então, chama Benina Sweets, que são doces à base de tâmara, saudável, sem açúcar, que eu amo.
E então, assim, eu amo empreender, gosto muito desse ramo, né, de vida saudável. Então, assim, eu vejo que o Senhor foi conduzindo tudo, até para eu me curar mesmo da endometriose, que hoje não tenho mais. Não tem mais. Curada, Olha a gente que fez bênção. ultrassom, não tem nada, nenhuma inflamação. Então, eu amo essa vida, amo a vida saudável. Meus pais são muito saudáveis também, mas a alimentação saudável não só mudou minha vida na minha saúde, mas até minha vida com Deus, de cuidar mesmo do que o Senhor me deu, de cozinhar para minha família. Eu amo fazer uma mesa cheia, assim, de comida saudável para minha família. E aí, lancei meu curso agora, em setembro desse ano, que chama Mesa Saudável, Casa Saudável, Mesa Saudável, que são pratos fáceis. Tudo que eu faço tem que ser fácil. Eu não sei fazer coisa elaborada gourmet demais. Pode até parecer, mas não é. Então, são receitas saudáveis, fáceis, para você fazer na sua casa, principalmente para receber. Eu ensino muito prato grande, assim, bonito, sabe? Para você poder fazer para visitas. Legal. Porque uma casa aberta, né? A casa da minha mãe sempre foi uma casa que sempre tinha gente. Sempre recebeu pastores, missionários, amigos. E esse é o meu desejo para a minha casa também. Uma casa missionária, uma casa aberta para receber. E mostrar para as pessoas que a alimentação saudável pode ser muito mais gostosa e mais fácil do que a gente pensa. E quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, procura onde? No meu Instagram tem ali o link do Hotmart. São aulas gravadas, aulas de menos de 2 minutos, super fáceis, com ingredientes super acessíveis, né? A gente acha, às vezes, que para comer saudável tem que ser caro, que não é nada disso. Uma coisa não comer tem nada a comida ver de com a outra. verdade, gente. Comer comida de verdade. E o arroba? AnaV_Quintão. Então, eu gosto muito de compartilhar meu dia a dia para incentivar também, Glauber, meninas a sonharem com o casamento, a sonharem em ter uma casa que reflete o céu. Bênção. E quando você olha para essa história que é longa, mas ao mesmo tempo ainda poucos anos de vida, ainda tem muita coisa pela frente, como que você enxerga Jesus nessa vida e projeta os próximos anos, assim, da sua casa, da sua família? Glauber, eu vejo o Senhor me guardando e o Senhor me direcionando em todas as escolhas. E eu vejo que nada acontece por acaso. Então, o Senhor teve um propósito. Eu vejo o Senhor como um Deus misericordioso, que tirou uma filha rebelde para uma esposa que ama seu marido, que honra seu marido. E uma mulher que o meu maior desejo é falar de Jesus para essas próximas gerações que estão por vir. Bênção. E dá uma palavrinha agora para quem está te ouvindo. Fala um pouquinho do que Deus tem compartilhado com você e daquilo que está no seu coração. Eu amo essa igreja. Primeiro, eu amo a Oitava. É um privilégio eu ter crescido em uma igreja tão acolhedora, que ama os jovens, ama as crianças, que cuidou de mim desde criança. E um recado para você, menina, jovem, adolescente que está me ouvindo, escute seus pais, honre seus pais. E no tempo certo, eu creio que o Senhor já separou alguém para você. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração. Não deixe que as amizades te afastem do foco, que é o Senhor. Não tem nada melhor, nada mais maravilhoso nessa vida do que viver uma vida seguindo a palavra do Senhor e uma vida rendida a Cristo. Amém. Ana Vitória, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra te receber aqui. E se você gostou desse episódio, já se inscreve aí no canal. Clica aí no sininho para você receber a notificação, compartilha, curte esse vídeo e acompanha a Ana Vitória nas redes sociais que ela já compartilhou aí com você. E, obviamente, continue acompanhando a Oitava, tudo que acontece por aqui, @Oitava Igreja. Espero que você seja abençoado e edificado com essa história e com tantas coisas que ela tem compartilhado na rede social dela. Você pode visitar lá que você também vai ser abençoado. Que Jesus te abençoe e fique com Deus. Tchau!